Você não precisa ter uma vida engessada, paralisada emocionalmente, financeiramente, nos seus negócios, na sua família. Você não tem que viver a vida engessada. Você não tem que viver a vida de uma maneira paralisada. Se você sente que a sua vida não vai para frente, que ela não rompe, que você anda e parece que você não sai do lugar, você não precisa viver assim. Você pode se assegurar ou se ancorar num tripé onde nós colocamos três atitudes significativas que nós devemos ter. Ter um forte desejo, ter persistência, perseverança. Então, se você se assegura nesse tripé, a possibilidade de você dinamizar a sua vida se multiplica. É muito grande. É bem possível que você vai conseguir se desvincular daquilo que te prende. E pensando nisso, eu quero compartilhar com você hoje uma história. Porque a história, seja ela qual seja, ela tem o poder de acessar o nosso inconsciente. A história, ela tem o poder de ampliar a nossa percepção. E hoje eu quero compartilhar com você uma história bíblica que está lá em João 5. Se você não é religioso, não tem problema. Se você não crê em Deus, não tem problema, porque aqui nós não estaremos falando de nada de cunho religioso, nem nos baseando em nada religioso. Nós estamos usando uma história para viabilizar a percepção, a compreensão. Nessa historinha conta o seguinte, que tinha um paralítico que ele estava há 38 anos em cima de uma cama, de um leito, na beira de um poço lá em Jerusalém. Esse poço, ele tinha 5 compartimentos e acreditavam que quando as águas que estavam naquele poço se movimentavam, que ali naquele lugar tinha um anjo que fazia, de tempos em tempos, fazia com que aquela água se movesse. E na medida em que a água se movimentava, uma pessoa que entrasse ali, ela seria curada. Só que o problema é que havia uma multidão de enfermos ali esperando a água se mover, e ela se movia de vez em quando. Então aquela multidão de enfermos estava o tempo todo ao redor daquele poço, atento, procurando o momento certo para que ele pudesse entrar e ser curado. Agora o paralítico, ele estava engessado, imóvel, em cima de um leito, de uma cama, mas ele não perdeu a esperança, a persistência, o forte desejo de sair daquela condição de engessada, imobilizado ali naquele lugar. Então ele esperava, ele tinha uma esperança de que alguém pudesse colocá-lo ali naquelas águas quando ela se movesse, mas isso não acontecia. Sabe por quê? Porque ali havia uma multidão de pessoas doentes, inclusive emocionalmente. Quanto mais as pessoas elas estão doentes, mais dificuldades elas têm de olhar a dor do outro, a dificuldade do outro, mais dificuldade para se colocar no lugar do outro, ter empatia. Então, um certo dia Jesus chega naquele determinado lugar e pergunta àquele homem: você quer ser curado? E ele diz: sim, Senhor, eu quero ser curado, mas não tem ninguém que possa me colocar no poço. E quando a água se move, sempre alguém entra primeiro e eu não consigo. Então nunca chega a minha vez. E Jesus, ouvindo aquela história, disse àquele homem: levanta-te, pega o teu leito e anda. Nesse mesmo momento, aquele homem foi curado. Então o que me faz pensar que existia ali uma multidão, e Jesus curou unicamente aquele homem, não curou todas as pessoas. E o que não sabemos, eu não sei dizer qual foi a razão, qual foi o motivo de Jesus não ter curado os outros, os demais, mas eu acredito que eles estavam ali tão ensimesmados na sua dor, nas suas dificuldades, que eles não puderam ver outras oportunidades. E nós temos que ter essa capacidade de olhar outras oportunidades. Eu quero dizer, olha, a sua crença, ela te ajuda, a ciência também pode nos ajudar. Quantos anos nós vemos pessoas com depressão, 20 anos, 30 anos, com depressão, transtorno do pânico, um problema familiar e nunca procurar ajuda? Nós podemos nos assegurar na esperança, na decisão, no forte desejo, né? E nos ajudar nesse sentido. Eu quero deixar então essa história com você e deixar o meu abraço. Se você gostou desse vídeo,
clica aí no joinha à sua esquerda e na sua direita e se inscreve no canal, que nós estaremos sempre trazendo alguns assuntos aqui ligados à psicologia. Um abraço e que Deus te abençoe.